O objetivo do nosso encontro é conversarmos sobre a gestão ambiental em uma perspectiva internacional, uma abordagem global e também de que forma isso se desdobra em ações regionais e locais, dentro da esfera política, econômica, social, entre outras. Problemas ambientais globais, então, exigem respostas globais. Se são territórios considerados comuns, que abrangem mais de um país, como a atmosfera, por exemplo, precisa que as ações para minimizar ou mitigar esses impactos ambientais globais envolvam diversas nações também. Temos aqui alguns dados, informações como o aumento da temperatura da superfície da Terra no século XX, mudança nos regimes da chuva, aumento do nível dos oceanos, derretimento das geleiras, o que tem afetado ilhas e regiões litorâneas em todo o planeta. Então, o aquecimento global é considerado um fenômeno associado ao aumento das emissões de gases do efeito estufa, como o dióxido de carbono, por exemplo, gerado por atividades humanas, como o transporte, atividade industrial, agricultura, entre outras, que aumenta ainda mais a retenção das radiações infravermelhas e, consequentemente, eleva a temperatura média global do planeta. Aqui alguns gases, principalmente nós temos o dióxido de carbono e o metano, que vem aumentando radicalmente a sua concentração na atmosfera terrestre nos últimos anos. Aqui nós temos registradas algumas tentativas de acordos e encontros internacionais para a preservação da natureza. A primeira delas, citada para ilustrar, é a criação do Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos. Depois disso, alguns eventos na década de 60, com a publicação do livro Primavera Silenciosa, da Rachel Carson, que descreve os malefícios do uso de aditivos químicos na agricultura, e o Congresso Internacional para a Preservação da Natureza, realizado em Paris em 1923. Alguns dos eventos registrados que mostram essa movimentação para encontros internacionais com a temática ambiental. Aqui uma foto do Parque Yellowstone. Depois nós temos uma citação de Soares, que diz que antes da segunda metade do século XX, então, antes do pós-guerra, as convenções internacionais moviam-se em função de interesses no comércio e na preservação de certas espécies para fins econômicos. Então, as convenções eram mais específicas em relação a alguma espécie da fauna, da flora, vegetação, em determinado local para preservar aquela característica específica da natureza. Já Barbieri, que é um autor que nós referenciamos aqui para entender essas fases da gestão ambiental, ele considera 3 fases. A primeira fase vai desde o início do século XX, com a apropriação das grandes invenções e do modo de produção capitalista proveniente da Revolução Industrial, considerada a primeira fase. Então, as questões ambientais continuam com esse tratamento pontual, e não há uma preocupação relacionada ao desenvolvimento, e sim quando a ameaça de extinção de alguma determinada espécie ou extração de recursos naturais são realizadas ações pontuais. A segunda fase, aí começa bem fortemente em 1972, com a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, e vai até 1992 com a famosa Eco 92, ou Rio 92, no Rio de Janeiro. E caracteriza por uma busca de uma nova relação entre meio ambiente e desenvolvimento. Então, essa segunda fase, antes da Conferência de Estocolmo, houve a publicação de um relatório, chamado Relatório Neomalthusiano, naquela perspectiva do crescimento da população mais pobre do planeta, sempre com uma alta taxa de natalidade, e através de cálculos estatísticos, esse relatório, nessa perspectiva, ele constatava que não haveria possibilidade de alimentar tantas pessoas no planeta conforme
a taxa de natalidade e o número da população ia crescendo nos últimos anos. Esse relatório levou a um grande debate entre líderes de diversos países desenvolvidos e foi um dos fatores-chave para o agendamento da Conferência de Estocolmo. Ainda nessa segunda fase, né, pois ela vai até 72, até 92, 72 a 92. Então, a Conferência de Estocolmo, como ficou conhecida por ter ocorrido na cidade de Estocolmo, na Suécia, foi a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano. Houve muita resistência da delegação brasileira. Por quê? Porque o Brasil acreditava, né, os representantes governamentais e comunidade no geral que representou o Brasil, que essas medidas de proteção ambiental eram restritivas ao desenvolvimento econômico. E que os países desenvolvidos queriam limitar o desenvolvimento das suas colônias, tal qual era na época do descobrimento, né? Então, havia um sentido de querer também se desenvolver de igual forma aos países desenvolvidos. E começava-se a perceber que isso não era possível. Não era possível que os países do hemisfério sul copiassem o mesmo modelo de desenvolvimento que tiveram os países do hemisfério norte, porque não havia recursos e nem planeta suficiente para comportar todo esse impacto, essa agressividade ao meio ambiente. Também, em 72, foi criado o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, né, dentro da ONU, o PNUMA, principal resultado da conferência. Só que a sede do PNUMA começou sendo em Nairobi, no Quênia, o que tirou um pouco a sua visibilidade em uma perspectiva internacional. Tanto que, 10 anos depois, em Nairobi, foi organizada uma conferência que foi inexpressiva, para realizar um balanço do programa proposto em Estocolmo, assim como uma avaliação geral das condições ambientais em nível mundial, chegando a ser um quadro pouco otimista quanto à implementação de ações concretas decorrentes da Conferência de Estocolmo. Então, não foi possível constatar, evidenciar que havia muita ou considerável efetividade a partir das ações deliberadas na Conferência de Estocolmo. Em 1987, tem-se o estabelecimento do Protocolo de Montreal. Ele vem em decorrência de algumas ações, como, por exemplo, em 1980 foi descoberto o buraco na camada de ozônio, de um tamanho correspondente à região da Antártida. E aí a situação foi bem preocupante, e especialistas chegaram à conclusão que medidas deveriam ser tomadas urgentemente. Conseguiu-se que em 1985 fosse assinada a Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio, uma camada que protege a Terra, principalmente dos raios UVA e UVB. E aí, em 1987, foi quando teve início efetivo de uma gestão internacional para eliminar as substâncias destruidoras do ozônio estratosférico, com um documento chamado Protocolo de Montreal. Então, um documento onde os países membros se comprometeram. E aqui a gente tem uma evolução, porque ele foi tendo emendas ao longo dos anos, e nós temos anexos de novos elementos químicos identificados como maléficos à camada de ozônio, e eles foram sendo inseridos ao protocolo. Em 87, então ainda nessa segunda fase, foi publicado o relatório Nosso Futuro Comum. Esse relatório foi escrito pela Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento. E aí, a partir desse relatório, nós passamos a ter um conceito de desenvolvimento sustentável que até hoje é compartilhado em todas as esferas. Então, desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades. E aí, um outro evento foi em Toronto, quando foi criado o IPCC, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, um medidor das mudanças climáticas ocasionadas pelas atividades humanas.
descreveu o seu impacto potencial, ou seja, das mudanças climáticas, inferior apenas à de uma guerra nuclear. Já a partir de 1992 até a atualidade, então após a criação do IPCC, após a Conferência de Estocolmo, após o Protocolo de Montreal, vem uma terceira fase, que é a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Então, a Conferência de Estocolmo em 72 e a Conferência do Rio em 92, até hoje são considerados os maiores marcos nessa internacionalização da problemática ambiental, da discussão da problemática ambiental. Então, foram aprovados documentos importantes relativos aos problemas socioambientais globais. Por que a Rio 92 foi no Brasil? Porque em 1988, Chico Mendes foi assassinado na Amazônia. E também estava ocorrendo uma devastação muito grande das terras e queimadas, então a região estava sendo extremamente degradada. Então, por Chico Mendes ser um líder sindical e também um ambientalista, e o seu assassinato ter tido uma repercussão muito grande em nível internacional, o Brasil foi eleito a sede para a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Participaram 178 países, dos quais 114 enviaram seus chefes de Estado. Uma das características da Rio 92 foi o princípio da precaução. Então, com a falta de consenso sobre as causas do aquecimento global, concluiu-se que a melhor atitude é adotar o princípio da precaução, proposta na Declaração do Rio de Janeiro sobre o meio ambiente. O que é precaução? É diferente de prevenção. Prevenção, quando a gente sabe quais os perigos, verdadeiros perigos, por exemplo, de dirigir em alta velocidade, quais os perigos de comer muita gordura, muita proteína animal. A precaução significa antecipar a cautela antes da incerteza, de algo que não se conhece. Então, o aquecimento global é uma coisa nova para o mundo. Na época se tinha ideia das possíveis consequências, mas não havia uma certeza por não haver dados históricos nem simulações que nos dessem de fato o que iria acontecer. Para poder prevenir, você tem que saber o que você está prevenindo. Então, seria a precaução, a cautela. Então, desde 92, essa fase se caracterizou por um aprofundamento e pela implementação das suas disposições e recomendações pelos estados nacionais, governos locais, empresas e outros agentes. Aí a gente já vê aqui o ambiente global e regional. Os documentos oficiais aprovados, então, na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que são conhecidos e até hoje possuem desdobramentos, foram a Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Convenção sobre Mudanças Climáticas, a Declaração de Princípios sobre Florestas, a Convenção sobre a Biodiversidade e a Agenda 21. Um pouco sobre a Agenda 21, pois essa é considerado o documento mais importante decorrente da Eco 92, da Rio 92. Então, ao final dessa agenda, países desenvolvidos reafirmam seu compromisso de alcançar a meta aceita pelas Nações Unidas de 0,7% do Produto Nacional Bruto para assistência oficial ao desenvolvimento. Então, houve esse comprometimento na Agenda 21 dos países desenvolvidos deslocarem 0,7% do PIB, do Produto Nacional Bruto para assistência oficial ao desenvolvimento. Na medida em que essa meta não tenha sido alcançada, estão de acordo em aumentar seus programas de ajuda para alcançar essa meta. Então, o objetivo é 0,7%, mas na medida que não se alcança, então se propõe intensificar os programas de ajuda. E essa Agenda 21 tem desdobramentos em nível local, regional. Seria a Agenda 21 nacional e de agendas locais com adesão de municípios.
Então, a Convenção sobre a Mudança do Clima, outra proposta, outro produto da Rio 92, então foi assinado durante a realização da Rio 92 e entrou em vigor em 94. E tem por objetivo controlar as emissões de gases de estufa. Estados Unidos, Japão, países árabes tinham muito interesse no petróleo, ainda tem, o que dificultou a Convenção sobre Mudança do Clima, pois essas economias dependem muito dos combustíveis fósseis. Também foi elaborado um documento chamado Convenção da Biodiversidade, na ECO 92, adotando como princípio básico o direito dos países de explorar, então, a soberania nacional na exploração da biodiversidade. Então, cada país é soberano nos seus próprios recursos. E tem responsabilidade de garantir que essas atividades de pesquisa, de exploração, não vão causar danos ambientais. E também ainda na Convenção da Biodiversidade ficou estabelecida a necessidade de encontrar mecanismos para facilitar o acesso à transferência de tecnologia para os países em desenvolvimento. Então, ajudar os países em desenvolvimento a terem acesso à tecnologia. Como? Providenciando a adequada e efetiva proteção para as tecnologias amparadas por qualquer forma de direitos de propriedade intelectual. Então, favorecer com que os países em desenvolvimento tivessem acesso à tecnologia e que essas tecnologias fossem amparadas pela propriedade intelectual. Aí nós temos um evento fundamental que acontece anualmente desde 1995, da Convenção do Clima, que é a Conferência das Partes da Convenção Quadro da ONU sobre Mudanças Climáticas, que são as COPs. Então, desde 95, elas ocorrem anualmente. A primeira COP, então, a primeira Conferência das Partes da Convenção Quadro da ONU sobre Mudanças Climáticas, ocorreu em Berlim, em 1995. Então, desde Berlim, desde 1995, então nós temos 2005, 2015, 25 anos que se discute as mudanças climáticas em âmbito internacional, especificamente. Em 1995, então, o segundo informe de cientistas do IPCC chega à conclusão de que os primeiros sinais, o IPCC é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, ele chega à conclusão que a mudança climática é evidente, lá em 95. A análise das evidências sugere um impacto significativo de origem humana sobre o clima global. Isso é muito crítico, principalmente para os poderosos grupos a favor dos combustíveis fósseis. E aí nós temos posteriormente, então 92 a ECO 92, 95 a Convenção Quadro, da Conferência do Clima, estreando, e em 97 o Protocolo de Kyoto, em outra conferência, é assinado em Kyoto. Um novo componente vinculante que compromete os países do norte, os países ricos e industrializados, a reduzirem as suas emissões. Então, essa frase aqui é muito importante. Compromete a uma série de nações industrializadas, anexo B do Protocolo de Kyoto, há uma lista dessas nações, a reduzir suas emissões em 5,2% em relação aos níveis de 1990 para o período de 2008 a 2012. Então, haveria um longo tempo de preparação se estávamos ainda em 97, Começaria a valer em 2008 e 2012. Depois de 2012, há um novo acordo de reduzir 18% até 2020. O Protocolo de Kyoto estabeleceu 3 mecanismos de flexibilidade, permitindo aos países cumprir com as exigências de redução das emissões. 2 corresponde somente a países do anexo B, que são as nações industrializadas.
que são a implementação conjunta e o comércio de emissões. Os mecanismos de desenvolvimento limpo permitem que o Norte e o Sul se apoiem para o desenvolvimento sustentável. Como? Através da possibilidade de geração de créditos de carbono, onde os países do hemisfério sul poderão gerar créditos de carbono para compensar a poluição causada pelos países do hemisfério norte. Então, um acordo, né, através do crédito de carbono. Aqui nós temos alguns dados que mostram a poluição em 1990 de alguns países, o percentual em relação aos países industrializados. Então, os Estados Unidos, por exemplo, 36% da poluição. Japão, 8,5%. Reino Unido, 4%. Alemanha, 7%. Então, são dados importantes que mostram quanto cada país tem contribuído para o aquecimento global. E o protocolo de Kyoto tem um anexo chamado anexo A, que demonstra os gases de efeito estufa e fontes de emissões. Então, na energia, nos processos industriais e no uso de solventes e outros produtos. Então, depois, aqui tudo a gente está falando da terceira fase porque ela não terminou. Ela começa em 1992 e continua até hoje, que é essa abordagem internacional com obrigações e direitos para todos os países envolvidos. Então, em Joanesburgo, as metas resultantes da Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, realizada em 2002 em Joanesburgo, a Rio+10, todas amparadas em princípios humanitários e ambientais de grande valor moral. Então, quais as metas? A comunidade internacional das nações propõe-se a reduzir a metade, até o ano de 2015, a proporção de pessoas com renda inferior a $1 por dia. Reduzir a metade, antes de 2015, a porcentagem de pessoas sem acesso à água. Aprovar e colocar em prática políticas e medidas destinadas a promover modalidades sustentáveis de produção e consumo. Ampliando o seguinte critério: quem contamina paga, que é o princípio conhecido até hoje como poluidor pagador. E aumentar ao máximo os 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. Ainda em Joanesburgo, críticas de setores ligados ao movimento ambientalista, que consideraram uma avaliação estreita da complexidade do processo de relação atual entre a sociedade e a natureza, que o evento perdeu o foco no debate ambiental. E aí passaram a ser tratadas questões mais relativas à saúde, bem-estar social. E despertou a atenção o retorno da antiga reivindicação da composição de fundos de financiamento compostos pela destinação de 0,7% do Produto Nacional Bruto dos países envolvidos para os projetos ambientalmente sustentáveis nos países em desenvolvimento. Ainda Rio+20, a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, que foi aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas para ocorrer no Rio de Janeiro em 2012, justamente para representar um contraponto com a Rio92, por isso também conhecida como Rio+20. Entre seus objetivos, avaliar e verificar a viabilidade de renovar compromissos com o desenvolvimento sustentável assumidos pelos representantes dos governos presentes nos eventos anteriores. Meta ambiciosa: Rio+20, a oportunidade de modificar o paradigma financeiro tradicional e agir para acabar com a pobreza, lidar com a destruição do meio ambiente e construir uma ponte para o futuro. A novidade deste evento se constitui na divulgação da chamada economia verde, que mais aparenta ser uma estratégia de marketing para renovar o desgastado termo desenvolvimento sustentável. E aí nós temos também, após a Rio+20, a COP21, ou seja, as COPs, que são as conferências sobre mudança climática, começaram em 95, se repetindo ano a ano. Em 2015 tem-se a COP21,
Foi uma COP muito importante. Também foi realizada a 11ª reunião das partes do Protocolo de Quioto. A COP se reúne todos os anos para tomar decisões relativas à implementação da convenção e para combater as mudanças climáticas. A MOP 11, por sua vez, supervisiona a implementação do Protocolo de Quioto e as decisões tomadas para aumentar a sua eficiência. O Acordo de Paris foi aprovado pelos 195 países partes da UNFCCC para reduzir emissões de gás de efeito estufa, no contexto do desenvolvimento sustentável. O compromisso ocorre no sentido de manter o aumento da temperatura média global em bem menos de 2%, de 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais e de concentrar esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Então, na Paris 2015, o Brasil também se comprometeu. Se comprometeu como? A reduzir as emissões de gases do efeito estufa em 37% a menos que os níveis de 2005. E o Brasil também se comprometeu em 2025, com uma contribuição indicativa subsequente de reduzir as emissões de gases do efeito estufa em 43% abaixo dos níveis de 2005. Então, em 2005, 37%, em 2015, 37% abaixo de 2005, e em 2025, 43%. Não, em 2030, desculpe. Para isso, o país se comprometeu a aumentar a participação da bioenergia sustentável na matriz energética para 18% até 2030, restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas, bem como alcançar uma participação estimada de 45% de energias renováveis na matriz energética em 2030. Outro evento muito importante foi a aprovação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Em setembro de 2015, representantes dos 193 Estados-membros da ONU se reuniram em Nova York e reconheceram que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global e um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade, que busca fortalecer a paz universal. O plano indica 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para erradicar a pobreza e promover a vida digna para todos, dentro dos limites do planeta. Aqui nós temos os principais objetivos. O 1, erradicação da pobreza. O 2, a fome zero. 3, saúde e bem-estar. 4, educação de qualidade. 5, igualdade de gênero. 6, água potável e saneamento. 7, energia acessível e limpa. 8, trabalho decente e crescimento econômico. 9, indústria, inovação e infraestrutura. 10, redução das desigualdades. 11, cidades e comunidades sustentáveis. 12, consumo, produção responsáveis. 13, ação contra a mudança global do clima. 14, vida na água. 15, vida terrestre. 16, paz, justiça e instituições. 17, parcerias e meios de implementação. Aí, além dessas iniciativas citadas, há iniciativas da sociedade civil, que, apesar de existirem desde o século XIX, as ONGs emergiram efetivamente no pós-guerra. Muitas ONGs ambientalistas alcançaram uma dimensão internacional, algumas das quais chegam a contar com milhões de associados. O crescimento do número de ONGs não deve servir de instrumento para fortalecer as propostas neoliberais que defendam a redução das atividades estatais no campo de desenvolvimento. Então, o crescimento das ONGs não tira do poder público a obrigação de fortalecer a sociedade civil. Aí nós temos algumas ações da gestão ambiental regional.
Uma delas é o tratamento regional dado aos problemas ambientais comuns, como as gestões para disciplinar a pesca de atum no Oceano Índico. Outro tipo de gestão regional são as iniciativas que procuram alcançar efeitos em 2 ou mais países, geralmente limítrofe, como é o caso da gestão da bacia hidrográfica do Paraguai, cuja fronteira está no Paraguai, Argentina e Brasil. O terceiro tipo de gestão regional faz parte do conjunto de medidas de um bloco econômico, como União Europeia, NAFTA e Mercosul. O que é um recurso de propriedade comum? É um recurso que é de todos e não é de ninguém. No planeta, por exemplo, nós temos a atmosfera e os oceanos. Então, o que isso significa? Que o acesso inicialmente é livre, porque não é de ninguém. Mas quando a propriedade é comum, todos passam a ter responsabilidade. Segundo Peirce, como os globais comuns são bens públicos, nenhuma nação sente a obrigação de cuidar desses recursos sozinha, uma vez que os resultados decorrentes de uma ação isolada vão beneficiar a todos. Então, se todos usam, todos devem colaborar em ações de melhoria. E é isso. Eu gostaria de finalizar o encontro de hoje, dizendo que essa é uma temática muito importante, que o contexto global, internacional da sustentabilidade nos faz entender de que forma nós podemos e devemos agir regionalmente e localmente, ou seja, como que essas ações internacionais podem se desdobrar para as atitudes cotidianas, para as práticas ambientais de países, estados, municípios e empreendimentos dos mais variados setores. Agradeço a atenção de todos e até a nossa próxima aula. Um abraço.